Eu não sei se o que eu estou fazendo aqui hoje é coragem ou é só o peso da idade batendo no peito, mas eu sinto que se eu for embora desse mundo sem contar isso, algo vai continuar me apertando por dentro. E já apertou por tempo demais. Meu nome é Lúcia. Tenho 63 anos. E durante toda a minha vida, eu guardei um amor dentro de mim que ninguém nunca soube. Um amor que foi puro, verdadeiro, mas impossível. Um amor que nunca teve um beijo, nunca teve um toque, nunca teve uma confissão. Mas que foi tão forte que até hoje, quando eu fecho os olhos, eu ainda lembro do cheiro do terno dele misturado com o perfume do púlpito. Sim, eu me apaixonei. Me apaixonei de um jeito que eu não queria, que eu não procurei e muito menos que eu pude viver. Me apaixonei quando tinha apenas 20 anos, jovem, cheia de fé, cheia de vontade de servir a Deus, de ajudar na obra, de fazer tudo certo. Foi nessa fase da minha vida que ele apareceu. Ou melhor, que eu comecei a enxergar ele de outra forma. Ele era o pastor da nossa igreja, Igreja Batista Calvário, um homem respeitado, admirado, sempre com palavras firmes no púlpito, mas um olhar que escondia algo que eu não sabia decifrar. Tinha 42 anos, casado há muitos anos, 2 filhas, uma delas na época, com quase a minha idade, e uma esposa grávida de um menino, o filho que todos diziam ser o presente de Deus para a família deles. Eu era solteira, discreta, sempre sentava nas primeiras fileiras, fazia parte do coral, da mocidade, das campanhas de oração, e era nesses pequenos detalhes que eu comecei a sentir que algo nele me via também. Não era só eu que olhava, ele também me olhava. Nunca houve palavras claras, mas tinha algo ali, um cuidado exagerado, um elogio disfarçado, uma preocupação que ultrapassava o limite pastoral. A gente se entendia no silêncio, e por mais que ninguém nunca soubesse, ele sabia. E eu sabia que ele sabia, e isso me matava por dentro. Teve um dia dos namorados que eu fiz algo que me envergonho até hoje. Arrumei um namorado só para poder ir ao encontro de casais da igreja. Era uma desculpa para ficar perto dele, para fazer ciúmes, para provocar alguma reação. Eu sei, parece coisa de novela, de menina imatura, mas eu era só uma jovem, tentando entender o que fazer com o que sentia. Daquele encontro em diante, as coisas só pioraram. Terminei o namoro poucos dias depois. Não era justo com o rapaz. Ele não merecia ser usado, mas no fundo, eu ainda queria que o pastor sentisse minha falta, que dissesse algo, que se declarasse, que largasse tudo e dissesse que queria viver esse amor comigo. Mas ele nunca disse. Nunca fez. Continuou com a esposa. Continuou com a pose de homem feliz, de pai exemplar, de servo de Deus. Mas eu via no olhar dele o mesmo peso que carregava no meu. Com o tempo, ele começou a pregar menos sobre amor e mais sobre sacrifício. Dizia nas entrelinhas que nem tudo que o coração deseja vem de Deus. E eu ouvia aquilo como uma mensagem direta. Era como se ele estivesse pregando para mim e para ele mesmo. Os anos passaram. Eu nunca casei. Nunca encontrei alguém que me fizesse sentir o que eu senti por ele. Tive algumas tentativas, sim, mas nada que durasse. Nada que tocasse a alma do mesmo jeito. Hoje, aos 63, eu olho para trás e vejo uma vida inteira marcada por esse amor silencioso. E por mais estranho que pareça, eu não me arrependo de ter amado. Amar ele me ensinou a ter cuidado com os sentimentos dos outros, a respeitar o tempo de Deus, a entender que às vezes a cruz que a gente carrega não é a que todos veem, é a que mora escondida no coração. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para me fazer de vítima. Só quero deixar registrado o que vivi e o que nunca pude viver. Se você chegou até aqui, escutando essa história com o coração aberto, eu te agradeço. E quero te pedir uma coisa com muito carinho. Se inscreva aqui no canal da Vovó Confidencial. Esse espaço é para a gente conversar sobre sentimentos que ninguém tem coragem de falar. Amores que a gente esconde até de nós mesmos. Histórias reais, sem filtros, sem vergonha, só com verdade. Porque às vezes a gente precisa tirar do peito o que ficou preso a vida inteira. E quem sabe, contando a minha história,
Eu não ajudo você a fazer as pazes com a sua também. Eu precisei viver mais de 60 anos para criar coragem de dizer isso em voz alta. E mesmo agora, com a vida já caminhando para o fim, com os dias mais silenciosos do que barulhentos, meu coração ainda bate diferente quando eu lembro daquela fase da minha vida. Não foi um acontecimento isolado, não foi um deslize, não foi um erro, foi uma história que nasceu devagar, como uma flor crescendo no lugar errado, entre rachaduras, entre limites que ninguém ousa atravessar, e mesmo fora do lugar. Era uma das coisas mais bonitas que eu já senti. Eu sei que tem coisa que a gente devia levar para o túmulo, mas e quando esse segredo é tão parte da gente que já virou parte da alma? Quando o que a gente guarda no peito molda tudo o que a gente viveu depois? Ou o que a gente deixou de viver? Será mesmo que a gente tem que morrer calada só para preservar a reputação de quem seguiu a vida sem nunca olhar para trás? Ou será que, ao menos uma vez, a gente pode contar a verdade? Não para provocar escândalo nem arrependimento, mas para se libertar. Eu vou contar, mas não é para causar confusão, não é para chamar atenção. É porque eu sei que em algum lugar desse mundo tem uma jovem passando pelo que eu passei, sentindo o que eu senti e chorando com o mesmo silêncio que eu chorei por tantos anos. Talvez, ouvindo a minha história, ela entenda que não está sozinha, que esse tipo de amor existe sim, e dói, mas também ensina, também transforma. Meu nome é Lúcia. Eu sou uma mulher que envelheceu com mais memórias do que realizações, com mais silêncios do que abraços, com mais e se do que foi assim. Mas eu fui fiel a mim, fui fiel ao que senti, fui fiel ao que eu acreditava ser amor, mesmo sem jamais viver ele de verdade. Esse amor começou quando eu tinha só 20 anos e até hoje mora aqui dentro. E mesmo que ninguém entenda, mesmo que muita gente julgue, eu preciso tirar isso do peito. Eu preciso dizer pela primeira vez na vida que eu amei, e amei um homem que nunca foi meu. E agora eu vou contar tudo. Claro, abaixo está o tópico 2. Tudo começou quando eu tinha só 20 anos, com aproximadamente 1000 palavras, pronto para ser usado na narração ou edição do vídeo, com tom intimista, emocional e profundo. Cada frase foi pensada para mexer com quem escuta, levando o público a imaginar e refletir sobre cada detalhe. Tópico 2. Tudo começou quando eu tinha só 20 anos. Eu lembro com uma clareza assustadora de como tudo começou. Não foi um estalo, não foi um momento de cinema, nem uma cena romântica como aquelas que a gente vê em novela. Foi aos poucos, como quem acorda devagar num dia de chuva, sem perceber que já está de pé. De repente eu estava sentindo, sem saber quando começou, sem entender como, sem conseguir mais parar. Eu tinha 20 anos. Era uma menina sonhadora, cheia de fé, cheia de planos para Deus. Estava sempre na igreja, ajudando onde precisasse. Participava do grupo de jovens, cantava no coral, organizava os retiros espirituais com uma alegria que vinha de dentro. Eu me sentia viva naquele lugar. Sentia que ali era onde eu tinha que estar. Foi nessa época que ele chegou. O novo pastor, 42 anos, casado há mais de 2 décadas, pai de 2 filhas, respeitado por todos, sereno, firme. Aquela presença que enchia o ambiente antes mesmo da voz dele ecoar. Na primeira vez que vi ele pregar, alguma coisa dentro de mim mexeu. Não foi amor à primeira vista. Foi admiração. Foi uma sensação estranha de conexão. Como se a alma reconhecesse algo. Como se eu já tivesse visto aquele homem em algum sonho. E naquele dia, eu fiquei em silêncio. Não disse nada a ninguém. Mas quando cheguei em casa, não conseguia parar de pensar nele, na voz, no jeito de olhar, na forma como ele falava de Deus e como aquilo parecia vir do fundo da alma. Com o passar das semanas, essa admiração virou outra coisa. Virei os olhos para mim mesma muitas vezes. Repreendi meus pensamentos. Chorei sozinha no travesseiro, perguntando para Deus se eu estava sendo leviana, se estava pecando por sentir aquilo. Mas como é que se controla o que nasce sem a gente querer? Ele sempre foi muito respeitoso. Sempre. Mas aos poucos fui percebendo sinais. Pequenos, quase invisíveis. Mas quem ama, percebe. Quando ele falava comigo,
Os olhos demoravam um pouco mais para desviar. Quando passava perto, o tom de voz mudava. Uma vez eu estava gripada e não consegui ir ao ensaio do coral. No domingo, ele veio até mim no final do culto e disse: "Senti falta da sua voz. O ambiente fica diferente quando você não canta. Pode parecer pouco para quem ouve isso de fora, mas para mim foi como se ele tivesse rasgado uma página do que eu guardava por dentro. Foi ali que eu comecei a entender que ele também me via, não só como membro da igreja, mas como mulher. E aí começou a batalha interna, porque quanto mais eu sentia, mais eu me culpava. E quanto mais eu tentava fugir, mais o coração me puxava para perto. Comecei a me afastar um pouco, parar de ir nas reuniões que ele liderava, me sentar mais atrás nos cultos, evitar conversar. Mas o coração, esse não obedecia. Um dia, eu estava na cantina da igreja, ajudando no almoço do domingo. Ele apareceu ali, sorrindo como sempre. Encostou no balcão e perguntou se podia ajudar com alguma coisa. Brincou dizendo que lavava a louça melhor do que pregava. Rimos. E depois de uns segundos de silêncio, ele me olhou, de um jeito que ninguém nunca tinha olhado. Não era desejo, era dor, era dúvida. Era vontade de dizer tudo e não poder dizer nada. Ele olhou para baixo, respirou fundo e saiu. Naquele dia eu chorei o resto da tarde, porque eu entendi que não era só coisa da minha cabeça, era real. E isso me destruía. Eu comecei a orar todos os dias pedindo para Deus tirar aquilo de mim. Cheguei a fazer jejum. Clamei como nunca tinha clamado antes. Pedi a libertação daquele sentimento, porque para mim aquilo era uma prisão. Como é que se ama alguém que nunca vai poder te amar em liberdade? E aí veio o que, para mim, foi o momento mais doloroso, quando a esposa dele engravidou do terceiro filho. Todo mundo na igreja comemorando, sorrindo, celebrando, e eu, de pé, com o coração no chão, sorrindo por fora e me despedaçando por dentro, porque eu sabia que dali em diante qualquer fantasia que o coração alimentava tinha que morrer de vez. Só que não morreu, ficou ali, calado, doído, amarrado. Teve um dia dos namorados que eu fiz algo que me envergonho até hoje. Arrumei um namorado só para ir ao encontro de casais da igreja. Queria que ele me visse com outro. Queria que doesse nele do jeito que doía em mim. Queria provocar uma reação, qualquer uma. Mas ele só me olhou, sério, contido. Como quem diz, sem palavras: "Você não precisa fazer isso." Terminamos o namoro dias depois. O rapaz não tinha culpa. Ele me tratava bem. Queria algo sério, mas eu não tinha espaço no coração para mais ninguém. Meu coração já estava ocupado por alguém que eu nunca toquei e que, mesmo assim, me tocava todos os dias só com o olhar. Hoje, quando eu lembro dessa época, eu me pergunto: como pode um sentimento tão verdadeiro nascer em um lugar tão impossível? Eu nunca beijei ele, nunca me deitei com ele, nunca passei dos limites com ele, mas amei como se tivéssemos vivido uma vida inteira juntos. E o que mais me dói é saber que ele também me amou, mas nunca teve coragem de sair do lugar onde colocaram ele. Naquela época, eu achava que, se o amor era real, Deus ia dar um jeito. Hoje eu entendo que nem todo amor tem destino. Alguns a gente só sente e carrega até o fim. Eu sabia, desde o começo. Sabia a idade dele, sabia da aliança no dedo, sabia da esposa e das filhas. Sabia da vida construída, da reputação consolidada, da família formada. Sabia que amar aquele homem era caminhar num campo minado, onde qualquer passo poderia explodir não só a minha vida, mas a dele, a da igreja, a de todos ao redor. Mas sentimento não tem botão de desligar. Amor não é coisa que se escolhe, que se planeja, que se organiza. Ele chega como vento, invade, mexe tudo, bagunça onde estava calmo. E no meu caso, chegou dentro da igreja, no lugar onde eu mais buscava paz. Ele era casado, há 25 anos. Tinha 2 filhas, uma já quase da minha idade e a outra uma menina de olhos vivos e sorriso largo. E mesmo assim, mesmo com esse mundo todo em volta dele, eu sentia que o casamento dele não era aquilo que as pessoas diziam que era. Não havia carinho nos gestos, não havia cumplicidade no olhar.
Era como se ele vivesse dentro de uma estrutura montada, firme por fora, mas oca por dentro. Muita gente via o casal pastoral como exemplo, mas eu via a ausência de toque, a troca de palavras automáticas, a rotina disfarçada de compromisso. Eles andavam juntos, mas não caminhavam no mesmo passo. E eu não falo isso por despeito, nem por ego, nem por desejo de tomar o lugar de ninguém. Eu falo como quem observou com cuidado, como quem via o que ninguém mais via. Ele era pastor, sim, líder, sim, homem de Deus, sim, mas acima de tudo, era um homem, preso num casamento por medo, medo de perder o púlpito, medo do julgamento dos irmãos, medo da vergonha pública, medo de decepcionar os membros, os colegas, os líderes que o colocaram ali como referência. E naquele medo dele, eu me via, porque eu também tinha medo. Medo de admitir para mim mesma que estava amando alguém que não era livre. Medo de me tornar o que a igreja chamaria de pedra de tropeço. Medo de ser condenada antes mesmo de cometer qualquer pecado. Então a gente viveu assim, em silêncio. Eu fingia que nada acontecia. Ele fingia que não sentia. E os dois se olhavam com uma saudade que nunca deveria existir. Eu sei o que você pode estar pensando. Por que não se afastou, Lúcia? Por que não foi embora? Por que não se libertou disso? E eu te respondo, porque quando você ama com a alma, não é só o corpo que se prende, é a esperança, é a ideia de que, quem sabe, um dia ele crie coragem, quem sabe um dia ele diga, chega, quem sabe um dia ele se permita ser feliz de verdade, mesmo que isso custe tudo, mas esse dia nunca chegou. O que chegou foi o terceiro filho. Ela engravidou de novo, um menino. E com isso, a prisão dele ganhou mais uma tranca. E a minha esperança perdeu mais um pedaço. Eu fiquei ali, com o coração escondido, com o amor trancado, com a fé fragmentada. A mulher dele, apesar de tudo, não era uma vilã. Era boa mãe, boa esposa dentro do que acreditava, mas nunca foi parceira de alma. E isso ele sentia, e eu via. E por isso, o que a gente viveu, mesmo sem toque, sem beijo, sem confissão, foi um laço real, real e dolorido. Eu me tornei um segredo que ele nunca falou. E ele se tornou a saudade de uma vida que nunca aconteceu. A pior parte de amar alguém em silêncio é quando você percebe que o outro também sente. Porque até então, você ainda tem a dúvida. Ainda pode se esconder atrás do talvez seja só da minha cabeça. Mas quando o olhar cruza e não desvia, quando a palavra vem com pausa, com peso, quando o silêncio entre vocês diz mais do que qualquer conversa, a dúvida morre e nasce o conflito. Ele sabia. Não sei dizer em que momento ele percebeu. Talvez tenha sido numa reunião de jovens, quando eu falei alguma coisa e ele sorriu diferente. Ou talvez tenha sido num domingo, quando nossos olhos se encontraram durante a oração final. Eu não sei, mas teve um dia em que tudo ficou claro. Eu estava ajudando a organizar um evento da igreja. Ele passou pelo salão e me chamou no canto para dizer que estava muito orgulhoso do meu empenho. Foi uma conversa rápida, simples, normal. Mas no final, ele segurou meu braço, levemente, como quem queria que eu ficasse mais um pouco, e naquele toque, tão breve, tão sutil, estava tudo ali. O cuidado, o desejo contido, a culpa, a vontade, o medo. Foi ali que eu soube, com toda a certeza do mundo. Ele sentia. E a partir daquele dia, tudo mudou. Não por fora, mas por dentro. Começamos a evitar estar no mesmo ambiente sozinhos. As conversas se tornaram mais objetivas, os olhos mais fugidios. Era como se estivéssemos pisando em cacos de vidro, tentando manter a compostura, sem ferir ninguém, sem sangrar demais. Mas toda vez que eu chegava na igreja, antes mesmo de olhar para o altar, meus olhos procuravam por ele. E quando encontravam, era como se o mundo parasse por 2 segundos. Ele sempre me cumprimentava com o mesmo paz do Senhor, irmã Lúcia. Mas eu sentia que por dentro ele queria dizer outras coisas. E eu respondia com o mesmo amém, pastor. Mas o meu coração gritava o nome dele em silêncio. É difícil explicar. Quem nunca viveu isso vai achar exagero. Vai dizer que é loucura.
Mas quando duas almas se reconhecem, elas não precisam de palavras. Elas se encontram no silêncio. Eu sei que ele lutava contra o que sentia. Eu também lutava. Às vezes eu orava por ele como quem implora para Deus tirar aquilo de mim. Outras vezes eu orava pedindo para Deus fazer um milagre e abrir caminho para nós dois. Houve um domingo que ele pregou sobre o pecado de Davi com Batseba. Aquela pregação me destruiu. Não pelo conteúdo, mas pelo subtexto. Ele estava falando com os olhos marejados e em vários momentos parecia que não conseguia manter a firmeza da voz. Era como se estivesse confessando algo, sem confessar. Naquele dia, eu me segurei até o final. Mas quando saí da igreja, fui direto para o banheiro. Tranquei a porta, me encostei na parede fria e chorei. Chorei como se estivesse me despedindo de um sonho que nem tinha começado, porque era isso que doía. Saber que existia algo, mas que nunca seria. Saber que tinha amor, mas não tinha espaço. Que tinha sentimento, mas não tinha escolha. A partir dali, eu entendi uma coisa muito dura. Às vezes o amor é tão real que a gente escolhe não vivê-lo para não machucar, para não destruir, para não carregar um peso ainda maior. Ele sabia, e eu sabia também. E foi nesse saber que a gente decidiu se calar, não por covardia, mas por amor. Um amor que, por mais forte que fosse, nunca seria livre. Depois daquele dia em que ele pregou sobre Davi e Batseba, eu entendi, a gente nunca ia se ter, nunca ia viver esse amor, nunca ia se permitir. Por mais que existisse sentimento, por mais que existisse verdade, não ia acontecer. Então eu fiz o que qualquer pessoa esperaria de mim. Tentei seguir a vida, tentei virar a página, tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido apenas uma fase, uma confusão do coração. Comecei a sair mais com as amigas da igreja. Aceitei participar de congressos em outras cidades só para mudar de ambiente. Comecei a evitar o olhar dele nos cultos. Evitar os momentos em que, sem querer, o silêncio entre nós dois falava alto demais. Foi aí que, num desses eventos, conheci um rapaz, gentil, educado, um servo de Deus, também solteiro. Ele demonstrou interesse em mim desde o começo, e por fora, parecia tudo certo. Era o tipo de homem que qualquer moça sonharia em casar. Estabilidade, caráter, fé e, o principal, estava disponível, livre, pronto para amar. E eu pensei, é isso que Deus está me mostrando. Essa é minha chance de me libertar. Aceitei sair com ele, conversar, dar abertura. Até aceitei começar um namoro. Na igreja as pessoas ficaram felizes. Minha mãe sorriu pela primeira vez em meses. Até o pastor, sim, ele me olhou com aquele olhar que eu nunca vou esquecer. Era um misto de surpresa, dor e resignação. Mas por dentro, eu sabia que aquilo era só um disfarce. Eu estava tentando me convencer de que podia amar outro, que podia esquecer tudo o que vivi, ou melhor, mas tudo o que senti não é tão simples assim, porque o coração não é uma gaveta que a gente abre e fecha quando quer. Ele guarda, ele resiste, ele teima. Foram dias difíceis. Tinha vezes em que eu olhava nos olhos do meu namorado e via que ele merecia mais do que aquele pedaço de mulher que eu estava sendo. Eu estava presente, mas incompleta. Estava tentando, mas vazia. Tinha uma parte de mim que já pertencia a outro, mesmo sem nunca ter pertencido de verdade. O pior momento foi no Dia dos Namorados. A igreja organizou um encontro de casais. Era algo simbólico, bonito, cheio de romantismo cristão, louvores a dois, dinâmicas, jantares à luz de velas. E eu fui, com aquele rapaz, de mãos dadas, fingindo que tudo estava bem. A verdade, eu fui para ele ver, fui para provocar, fui para, quem sabe, acender uma fagulha de reação. Para ele se incomodar, sentir minha falta, dizer alguma coisa. Mas ele não disse nada. Passou por mim durante o evento com a mesma postura calma e contida de sempre. Deu boa noite, e só. Mas o olhar dele era uma tempestade. Ele não precisava dizer nada, porque naquele silêncio entre nós dois, tudo estava sendo gritado por dentro. Voltei para casa naquela noite mais vazia do que nunca. Chorei escondido. Terminei o namoro dias depois. Não falei o motivo real.
Só disse que não estava pronta. E era verdade. Não estava pronta para amar alguém, porque ainda amava quem nunca foi meu. Depois disso, decidi me calar de vez. Guardar tudo dentro de mim. Deixar o tempo passar. Deixar Deus agir de alguma forma. Mas ele continuava lá. No púlpito, no corredor, no olhar. E eu continuava aqui, com a alma dividida entre a fé que me dizia para esquecer e o coração que implorava para lembrar. Tentei seguir a vida, tentei ser normal, mas depois de amar daquele jeito, nada mais parecia suficiente. E sabe o que é pior? É que o tempo passou, e mesmo tentando de tudo, eu nunca mais consegui amar outro homem. Pelo menos, não com a mesma intensidade, não com a mesma verdade, porque aquele amor, mesmo nunca vivido, foi o único que me fez sentir inteira. O tempo? O tempo. Ele tem uma mania estranha de fazer a gente acreditar que tudo vai passar, que tudo vai se apagar com os anos, que o coração sente hoje, amanhã vira poeira, vira lembrança fraca, vira um quase sem peso. Mas comigo não foi assim. Os anos foram passando, as rugas foram aparecendo, os amigos foram se casando, tendo filhos, mudando de cidade, formando famílias, e eu fiquei. Continuei na mesma igreja, com a mesma fé, com a mesma presença constante, mas com o coração cada vez mais cansado. E ele também ficou. Continuou lá, no púlpito, no som da voz que eu reconhecia até de olhos fechados, nos gestos repetidos, na risada contida, naquela maneira de andar que eu sabia de cor. Ele continuou casado. A esposa engravidou, como eu contei, o filho nasceu, e com isso, a imagem da família perfeita pastoral ficou ainda mais forte diante da igreja, mais sólida, mais inalcançável. Mas nos olhos dele, eu via que por dentro não estava tudo bem. Ele foi mudando, não de forma escandalosa, mas de forma lenta, quase imperceptível para os outros. Passou a pregar com menos entusiasmo, a sorrir menos, a ficar mais tempo em silêncio nos cultos. Era como se ele estivesse vivendo num lugar onde já não se reconhecia mais. E mesmo com tudo isso, nunca conversamos sobre o que havia entre nós. Nunca houve declaração, nunca houve desabafo. Apenas aquele saber silencioso, aquela presença constante. Tinha dias que eu chegava mais cedo para a oração da manhã, e ele também estava lá. Não trocávamos mais que 2 palavras, mas o olhar ainda falava. Com o tempo, o olhar se tornou até mais dolorido do que antes, porque agora ele já sabia que eu sabia, e eu já sabia que ele não ia sair dali. Houve cultos em que ele falava sobre renúncia, sobre abrir mão de sonhos, sobre obedecer a Deus mesmo que isso custe tudo. E toda vez que ele dizia isso, era como se ele estivesse pregando para nós dois, como se cada palavra fosse uma forma de se justificar e, ao mesmo tempo, de se despedir. O que mais me doía era ver que, mesmo preso naquele casamento de fachada, ele continuava sustentando a estrutura por medo. E eu entendi, não julgo. Talvez, se estivesse no lugar dele, faria o mesmo. Perder a família, o púlpito, a reputação, a confiança de uma igreja inteira é um preço alto demais. Mas saber que ele continuava vivendo um papel, enquanto o homem por dentro gritava por liberdade, era como ver alguém se afogando em águas rasas. A superfície parecia calma, mas o coração já estava sem ar há muito tempo. E eu continuei sendo a presença invisível, a mulher que sentava nos mesmos bancos, cantava nos mesmos cultos, orava nas mesmas vigílias, mas que carregava uma história inteira dentro do peito, sem nunca ter vivido uma linha dela. Teve um aniversário dele em que eu pensei em escrever uma carta, não de amor, mas de gratidão. Queria dizer o quanto ele me transformou, o quanto ele foi importante, mesmo sem saber, mesmo sem tocar. Mas rasguei antes de terminar. Pensei, pra quê? Vai mudar o quê? E segui calada. Foram décadas assim, décadas de silêncio, de espera, de ausência presente, porque mesmo não estando comigo, ele estava, em pensamento, em oração, em tudo o que ficou por sentir. E é curioso, porque mesmo nunca tendo vivido aquele amor de forma concreta, ele se tornou o amor mais presente da minha vida.
E por mais que eu tenha tentado seguir, por mais que o tempo tenha levado tanta coisa embora, ele ficou, não como um amor que prende, mas como um amor que marcou, como aquele primeiro traço na parede de uma casa, aquele que a gente nunca apaga, mesmo reformando tudo depois. O tempo passou, mas ele continuou lá, e no fundo eu também, parada, firme, amando em silêncio, respeitando a distância, mas carregando o que ninguém nunca viu. O tempo é um mestre silencioso. Ele não grita, não aponta o dedo, não faz escândalo, mas ele ensina. Ensina pela ausência, pelo silêncio, pelo que fica mesmo depois que tudo passou. Hoje, com 63 anos, muita coisa em mim mudou. Meu corpo cansou. Meus olhos aprenderam a enxergar com mais calma. Minha fé amadureceu. Minha alma se aquietou. Mas uma coisa não passou. Eu ainda penso nele. Não com aquele desejo, não com aquela esperança tola de juventude. Não mais esperando que ele me procure, que largue tudo, que me escolha. Essa parte já morreu faz tempo. Mas penso com carinho, com saudade, com aquele tipo de amor que não machuca mais, mas também não vai embora. Às vezes, quando me sento sozinha à tarde para tomar meu café, fico lembrando das palavras que ele dizia nos cultos. Lembro do som da voz dele ecoando pela nave da igreja. Do jeito como ele falava o nome de Deus, como quem conhecia Deus de perto. E nesses momentos me pergunto, será que ele ainda pensa em mim também? Não como mulher, mas como lembrança, como história não vivida, como parte de uma vida que ficou nas entrelinhas. Sabe, hoje eu entendo que nós dois fomos prisioneiros, prisioneiros da imagem, da posição, do medo, do julgamento dos outros, da ideia de certo e errado. E por mais que tenhamos evitado um escândalo, por mais que tenhamos feito o que era certo aos olhos da igreja, nós dois pagamos o preço. Ele vivendo num casamento sem alma, e eu vivendo uma vida sem amor. Talvez ele tenha aprendido a amar aquela esposa com o tempo. Talvez tenha se resignado, se acostumado. Ou talvez tenha apenas suportado em silêncio, como eu suportei. Eu nunca fui embora da igreja. Continuei firme, servindo, amando a Deus, caminhando com fé, mas sempre com um espaço vazio dentro do peito. Um espaço que só ele ocupava, mesmo nunca tendo sido meu. Muitas vezes me perguntaram por que eu nunca casei, e eu sempre dava uma resposta pronta. Nunca apareceu a pessoa certa, mas a verdade é que ela apareceu, só que apareceu tarde, ou talvez no tempo errado. A vida é cheia dessas ironias. Amores certos em tempos errados, caminhos que se cruzam, mas não seguem juntos, corações que se encontram, mas não podem se pertencer. E hoje, com meus cabelos brancos, minha pele marcada pelo tempo e minha alma mais serena, eu só consigo dizer uma coisa com certeza. Eu amei, amei de verdade, amei com tudo o que eu tinha, e mesmo sem viver esse amor como eu sonhava, foi ele que me ensinou o que é amar em silêncio. Amar sem exigir, sem tomar, sem invadir. Eu amei, mesmo sabendo que nunca ia ser minha vez. E talvez isso tenha sido, ao mesmo tempo, minha maior dor e minha maior pureza. Se um dia a vida colocasse ele na minha frente, sem ninguém por perto, sem título, sem púlpito, sem aliança, sem expectativas, só nós dois, como dois seres humanos, eu acho que eu teria coragem de dizer o que nunca disse. Eu olharia nos olhos dele, com toda a leveza que o tempo me deu, e diria assim, bem simples, do jeito que o coração fala quando já não tem pressa. Obrigada. Sim, obrigada. Obrigada por ter existido. Obrigada por ter me feito sentir. Obrigada por ter me mostrado que meu coração era capaz de amar, mesmo que fosse só por dentro. Eu não guardo mágoa. Não culpo você pelas escolhas que fez, nem pelas que deixou de fazer. Eu entendi com os anos que a vida nem sempre permite que a gente viva tudo o que sente. E tá tudo bem. Sei que você também carregou esse peso. Sei que também silenciou, que também orou, que também perdeu noites de sono. E sei que, assim como eu, você também amou, mas escolheu o caminho do silêncio. Se eu pudesse dizer algo a você hoje, seria isso. Você foi o meu amor impossível, o meu segredo mais guardado, o capítulo que nunca foi escrito,
mas que ninguém nunca conseguiu apagar. Você foi o amor mais puro que eu já senti, porque foi um amor que respeitou limites, que escolheu a honra, que preferiu a distância à destruição. E mesmo que você nunca tenha segurado minha mão, eu senti o calor dela, em pensamento por anos. Mesmo que nunca tenhamos caminhado lado a lado, você sempre esteve comigo, no meu silêncio, nas minhas noites solitárias, nas orações que eu fiz com lágrimas. Hoje, eu não peço mais nada a Deus sobre isso. Não peço que a história mude. Não peço que o tempo volte. Não peço um reencontro, nem uma explicação. Peço só que você esteja em paz, que tenha encontrado alguma forma de ser feliz, mesmo com as escolhas que fez, mesmo com o amor que não viveu. E se por acaso um dia você ouvir essa história e reconhecer nela os traços da sua, eu quero que você saiba. Eu te perdoo por ter ficado. E me perdoo por ter esperado. E se a vida, em algum plano que a gente não entende, ainda nos unir em outra existência, quem sabe a gente se permita. Mas aqui, nessa vida, o que restou foi amor guardado e gratidão, porque você foi o meu grande amor, mesmo sem ter sido meu. Se você ficou comigo até aqui, obrigada por ouvir esse desabafo, essa confissão que esperei uma vida inteira para fazer. Talvez você também tenha vivido um amor que precisou calar. Talvez esteja vivendo agora mesmo. E se isso tocou você de alguma forma, eu te peço, se inscreve no canal da Vovó Confidencial. Aqui, a gente fala do que ninguém tem coragem de contar. Aqui, o coração tem vez, a alma tem voz, e os silêncios ganham palavras. Ativa o sininho, compartilha essa história com alguém que precisa ouvir e volta sempre. Tem muito ainda que a vovó aqui quer te contar. Com amor, Lúcia.